Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma aula, de introdução à profissão, legislação e bioética. E hoje nós iremos falar um assunto diferente, um assunto novo, que vocês precisam saber de fato, que são os conselhos de classe da enfermagem. São eles, os conselhos de enfermagem, são eles que regimentam, é eles quem colocam as regras, eles implementam as leis, as resoluções para organizar e fazer com que os serviços de enfermagem sejam organizados, exerçam com toda a responsabilidade possível, que eles possam, digamos assim, que a gente, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, as parteiras, eles possam desenvolver essa profissão com muita qualidade, com observando todos os princípios éticos legais. Quem promove tudo isso e faz isso acontecer com fiscalização, com estreita cuidado, em tratar a enfermagem brasileira. São esses dois conselhos, de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, o COFEN, o Conselho Regional de Enfermagem, que são os conselhos regionais, o COREN, e também a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, que iremos começar a falar sobre ela. Pronto, a Associação Brasileira de Enfermagem. Minha gente, vamos falar dessas três instituições, a ABEM, o COREN, o COFEN, certo? A ABEM, ela é diferente do COFEN e do COREN, porque a ABEM, ela não é uma instituição, digamos assim, que tenha a obrigatoriedade formal que a gente tem como enfermeiro e técnico de enfermagem, como o COREN e o COFEN. Ela é a instituição, a sociedade, uma associação de profissionais de enfermagem formadas em 1926 inicialmente pelas primeiras enfermeiras formadas pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que hoje é a atual Escola de Enfermagem de Ana Nery, que foi uma das primeiras escolas de enfermagem do Brasil, situada sua sede no Rio de Janeiro, e criaram aí em 26 a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. Passou esse nome. Só em 54 ela foi renomeada e passou a ser chamada de Associação Brasileira de Enfermagem, mantendo esse nome até hoje, É uma instituição, como eu falei, sem fins lucrativos. Ela não visa enriquecer dono, ela não é privada, ela não é particular, não é de um dono, é de uma associação de enfermeiros, que visa congregar, todos os profissionais, unindo, promovendo a união de enfermagem, o espírito de solidariedade entre as classes de enfermagem, com a finalidade de melhorar, de dar um suporte científico, técnico à enfermagem, Portanto, ela tem uma revista, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela, a Revista Brasileira de Enfermagem, que ela traz vários artigos científicos, assuntos pertinentes da enfermagem, que facilita muito o nosso trabalho enquanto enfermeiro, traz atualizações sobre, por exemplo, a condução do enfermeiro na implantação da sonda nasogástrica, nasinteral. Ela traz vários manuais, estudos atuais sobre a enfermagem no Brasil, principalmente. E aí, qualquer enfermeiro que esteja associado à BEM, é necessário que, para você fazer parte da BEM, você tem que ser inscrito e ter a sua inscrição na BEM, ele esteja inscrito, e também que pague uma mensalidade, certo? Lembrando, não é obrigatória, porque a BEM ela não faz parte, digamos assim, de uma instituição pública, como o COREN e o COREN. Ela é uma sociedade sem fins lucrativos, mas ela é fora a parte. Digamos que ela seja assim um pouco mais externa. Não tem a obrigatoriedade que a gente tem de se inscrever no COREN e no COFEN. Você pode ou não
fazer parte dessa Associação Brasileira de Enfermagem, certo? Ela também promove a defesa dos interesses da profissão de enfermagem. Muitas das vezes se junta com o COFEM e Corém para ir atrás de melhorias da classe, como por exemplo as 30 horas de enfermagem, a obrigatoriedade de você exercer 30 horas da enfermagem. Hoje são 40 horas, né? Eles querem reduzir para 30 horas, é uma briga muito grande dessas instituições. E assim, quando vocês se formarem, ou agora enquanto estudantes de enfermagem, pode se inscrever na ABEM, né? Diferentemente do COFEM e do Corém, porque vocês só podem enquanto estiverem formados. Mas enquanto enfermeiros, estudantes de enfermagem, tanto do curso superior como do curso técnico de enfermagem, pode fazer a inscrição na ABEM. As parcelas são reduzidas, depois eu posso mostrar a vocês os valores da ABEM atual, certo? O que é que a ABEM realiza, né? Como eu falei, a Revista Brasileira de Enfermagem, ela é uma revista, um órgão oficial pela CAPES, que é quem regulamenta todos os estudos e pesquisas científicas do Brasil. Ela é lançada bimestralmente, ou seja, em dois meses ela é lançada, né? É um grande valor para a nossa enfermagem, pois trata de assuntos relacionados à saúde, né? A nossa profissão e o desenvolvimento da ciência dentro do campo da saúde. Portanto, se eu tenho um estudo, minha graduação em enfermagem foi sobre aborto. Eu fiz uma pesquisa para saber a opinião dos formandos de enfermagem a respeito do aborto. Se eu quisesse publicar esse artigo, essa pesquisa na ABEM, eu tenho que ser inscrito, né, pagar a mensalidade por mês, ter minha inscrição lá, mando para a comissão, lá tem as regras de como publicar esses artigos, o que é que tem que ter nesse artigo, e se for aprovado, ela pode fazer parte da Revista Brasileira de Enfermagem. Portanto, quem tem a revista, ela é online, ela está na plataforma online da ABEM, você faz faz a entrada no site, e lá você tem acesso a todas as revistas de enfermagem. E aí deixa você bastante atualizado sobre diversos temas que é em torno da enfermagem e da saúde no Brasil. Ele também promove a realização do Congresso Brasileiro em Enfermagem, né? Que é uma das formas bastante eficazes, né, para beneficiar a classe de enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, auxiliares, em todo o país. Ele promove a união desses profissionais, o aprofundamento, porque quando eles promovem a Semana Brasileira de Enfermagem, né? Tá aqui embaixo até uma propagandazinha, minha gente, da última Semana de Enfermagem, publicada pela ABEM. Teve o tema Qualidade de Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS. Sempre é a Semana de Enfermagem de 12 a 20 de maio. Vocês já sabem que 12 é o nascimento de Flores, que é o dia do enfermeiro da enfermagem internacional. E dia 20 é o dia do técnico de enfermagem, que é comemorado aqui no Brasil pelo falecimento de Ana Nery, certo? Portanto, ele promove um intercâmbio cultural entre várias partes do nosso Brasil, regiões de enfermeiros com suas realidades. É um dia de bastante evento, geralmente são vários 4, 5 dias de evento, onde tem palestras, cursos, mini cursos, né? Apresentação de artigos científicos, enfim, é uma grande oportunidade que os profissionais têm de ganharem conhecimento, de aprofundar conhecimento, além do intercâmbio cultural, que é muito grande, né? Você conhecer várias pessoas, realidades diferentes, isso é muito importante, esse congresso oferecido pela ABEM. A ABEM ela é constituída, né, por essa jurisdição nacional, ou seja, por essas partes aqui que compõem a estrutura da ABEM. Essa associação é formada por essas áreas aqui, né, onde tem a Assembleia de Delegados, são eleitos, né, minha gente, também esses delegados da ABEM. Entre os próprios associados são escolhidos presidente, né, vice-presidente, secretários, diretores, conselheiros, e todos eles ocuparão um cargo dos que estão descritos aqui nesse slide, né? A Assembleia de Delegados são todos os delegados, são os conselheiros que fazem parte da ABEM, né, foram eleitos naquela chapa.
A Secretaria Executiva é quem decide as tomadas de decisões da ABEM. Tem a diretoria, que é quem comanda a questão do recebimento, né, das mensalidades dos associados, quem executa todas as decisões tomadas na Assembleia Conjunta dos Delegados. As decisões tomadas são executadas pela Secretaria Executiva e passam pela diretoria da instituição. Assim também como tem o Conselho Fiscal, é onde fiscaliza todas as ações, a questão financeira, do que entra, do que sai da ABEM, o que é recolhido e prestado conta pelo Conselho Fiscal. Também tem a parte da equipe que cuida da revista de enfermagem, como eu acabei de falar. Assim também o Centro de Pesquisa de Enfermagem. Esse Centro de Pesquisa é um conjunto de delegados da ABEM, que eles fazem toda a questão de pesquisa, o que vão colocar dentro da revista de enfermagem, as pautas, a questão da formulação, a produção do congresso da ABEM é feito pelo Centro de Pesquisa de Enfermagem. Portanto, eu coloquei aqui mais a título de conhecimento de vocês, mas vocês não têm a obrigação de compreender como é que funciona cada entidade dessa, cada função dessas instituições aqui, desses órgãos da ABEM. E agora, de fato, minha gente, vamos falar sobre o nosso sistema COFEM-COREM, né? Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, né? Conselhos regionais, porque em cada estado e o Distrito Federal tem um COREM. E vamos falar primeiro do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, né? E seus respectivos conselhos regionais, ambos foram criados em 1973, 12 de julho de 73, por meio da Lei 5.905. Preste atenção nessa lei, cai muito em concurso. Qual a lei que cria os COFEM e o COFEM e os CORENs? É a Lei 5.905 de 1973. Portanto, quando se junta o COREM e o COFEM, nós temos a formação do sistema COFEM-CORENs, né? E estão subordinados aos conselhos, todos os CORENs estão subordinados aos conselhos regionais, localizados em cada estado brasileiro, como eu falei para vocês. Ao total, são 26 mais o Distrito Federal, são 27 conselhos regionais. Lembrando que esses conselhos regionais de enfermagem, além de ter sua sede em cada capital do Brasil, também tem as subseções. Em algumas cidades, digamos assim, as cidades mais populosas dos estados, tem um conselho, uma subseção do Conselho Regional de Enfermagem. Lembrando, COREM e COFEM, os dois, ambos, fazem parte do sistema COFEM-COREM, criado pela Lei 5.905 de 1973. Os conselhos regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e de parteiras. O que quer dizer isso, minha gente? São os CORENs quem fiscaliza e torna as medidas disciplinadoras para que o exercício da profissão de enfermagem seja executado com qualidade, com eficiência e com bastante compromisso por parte dos profissionais. Eles asseguram também os direitos nossos, enquanto profissionais de enfermagem, mas também fiscaliza nossas obrigações e nossos deveres, podendo até, inclusive, punir nós, profissionais, se cometermos alguns crimes que infrinja o Código de Ética de Enfermagem, que é quem estabelece o que nós podemos ou não fazermos enquanto profissionais, cada um dentro de sua área. O que nós vamos ver no próximo assunto nosso é o Código de Ética de Enfermagem, certo? Portanto, eles é quem faz essa fiscalização da nossa profissão, é quem executa as ordens estabelecidas pelos COFENs, certo? O COFEM é quem estabelece as leis, as resoluções, as portarias, as obrigações, ele é quem define seus membros colegiados do COFEM, e quem executa e fiscaliza e normatiza a profissão são os CORENs, certo? Como eu falei, em cada estado existe um Conselho Regional de Enfermagem, o COREM, todos eles estão subordinados ao Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, e a sede dele é no Rio de Janeiro, que foi lá que começou a história
da enfermagem com as escolas públicas de enfermagem, né? E o COFEM foi instituído sua sede lá, mas tem um escritório federal em Brasília, certo? E, como eu falei, além de existir os COREIs em cada capital, também tem suas subseções. Tem uma equipe do COREM nas cidades também, sem ser capitais. Como, por exemplo, aqui no Crato. Né? Aqui no Crato, é o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, subseção Cariri. Estão vendo aqui, ó, minha gente? Aqui é a entrada lá do COREM do Crato mesmo. Tirei a foto de lá, certo? Aqui é o telefone de lá. Essa subseção do Cariri, através dele, a gente tem mais proximidade com o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Já que nós estamos no Ceará, nosso Conselho Regional é o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. E nós temos uma subseção mais próxima, que é no Cariri, que é localizado no Crato. Tá aí, ó, Avenida Duque de Caxias, no centro do Crato. Ele inicia o atendimento às 8 horas e fecha às 17 horas. E tá aqui o telefone. Qualquer dúvida vocês tiverem com relação ao COREM do Ceará, lá no Crato, a subseção está lá para nos dar assistência. Lembrando, minha gente, falando agora do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, de forma mais ampla, né? O COFEM, ele é filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, na Itália, minha gente. Portanto, o COFEM, você olha como é a sequência, né? O COFEM, ele é baseado, a filiação dele ao Conselho Internacional dos Enfermeiros. E os CORENs, eles são também normatizados e fiscalizados pelos, eles exercem, na verdade, as funções do COFEM. Portanto, Conselho Internacional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional. Essa é a hierarquia, essa é a ordem, né? Portanto, tudo que é decidido pelo COFEM, né, também está normatizado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros, que reúne os enfermeiros do mundo inteiro. Portanto, o COFEM existe para normatizar e fiscalizar o exercício da profissão do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar, da parteira, né, zelando pela qualidade do seu serviço prestado pelos participantes da classe e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Minha gente, vocês sabem qual é a lei do exercício profissional da enfermagem? A lei 7.498 de 86? Portanto, é ela. Portanto, ele faz cumprir o Código de Ética de Enfermagem. Todos os artigos que estão no Código de Ética de Enfermagem são estabelecidos pelo COREM, porque ele é quem normatiza, certo? Quais são nossos deveres, nossos direitos, as proibições, quais as penalidades que iremos cumprir se caso não exercermos de forma com qualidade, respeitando ao Código de Ética, você também vai ser punido, como eu acabei de falar, certo? E sempre tudo isso zelando pela qualidade do nosso serviço. Portanto, quem faz isso é o COFEM. Ele é quem estabelece quais são o cumprimento da lei do exercício. É lá que diz que para ser técnico de enfermagem é preciso que você tenha um diploma, né, de nível técnico, né, a nível médio, que seja cursado aqui no Brasil ou no exterior e que esteja vinculado ao MEC, né? Que esteja vinculado ao MEC e que tenha um diploma ou um certificado após a conclusão do curso. Portanto, só através disso aqui é que você pode exercer o exercício da profissão de enfermagem. E quem diz o que é que precisa, como eu acabei de falar, para que você possa exercer, são os COFENs. E quem fiscaliza e recolhe todo o material necessário para que você possa exercer a profissão são os conselhos regionais de enfermagem. Portanto, a direção, né? Os conselhos regionais, eles são dirigidos pelos próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato dos membros do COREM e do COFEM, ele tem duração de 3 anos, com direito apenas a uma reeleição. Ou seja, a cada 3 anos nós temos eleições, minha gente, do COREM e do COFEM. Né? Tem a eleição da chapa nacional, que é o do COFEM, que você vota, e vota também para os membros do COREM. Portanto, na chapa do COFEM, ele define quem são os membros de cada COREM, de cada estado.
e aí você vota por essas chapas aí de 3 em 3 anos, lembrando que cada chapa, cada direção, cada membros escolhidos pelo o COFEM e o COREM, eles têm apenas direito a uma reeleição, certo? Portanto, isso acontece de 3 em 3 anos. E quem fazem parte dessas chapas? Nós, inscritos. Qualquer um inscrito no Conselho Regional de Enfermagem pode concorrer a esses cargos do COFEM e do COREM, certo? Portanto, essa direção são feitas pelos próprios inscritos, que uma vez eleitos por chapa, eles podem exercer as funções no COREM e no COFEM. Claro que cada instituição dessa tem um presidente, tem um vice-presidente, né, tem secretário executivo, tem os diretores, tem os conselheiros, enfim. Receita, minha gente. Quando eu falo em receita, eu falo de arrecadação, falo de dinheiro, né? A manutenção do sistema COFEM e COREM é feita através de arrecadação de taxa pelos serviços prestados, né, dos profissionais, anuidades, ou seja, cada ano, você, uma vez inscrito no COREM, você tem que pagar uma anuidade. Depois eu colocar, no final eu vou falar para vocês o preço. O enfermeiro hoje é em média de R$300 a mensalidade. Que você, aliás, a anuidade. É uma vez no ano. Você tem que pagar para que você possa exercer, ter todos os serviços que são prestados pelo COREM, né? Por exemplo, também, se eu estou trabalhando no hospital, o hospital não está me dando condições, por exemplo, não está dando os EPIs necessários, para a gente está vendo muito na televisão hoje com relação à pandemia do coronavírus, né? Se não está chegando com eficácia aqui, eu posso fazer uma denúncia no COREM, o COREM vem bater lá no hospital e vai fazer a apuração dos fatos e exigir que o hospital lhe dê os EPIs necessários para que você possa exercer a enfermagem com segurança, certo? Portanto, é muito importante, só que você só tem direito a isso aí, e você só pode trabalhar se você tiver inscrito no COREM. Se não tiver inscrito no COREM, não tem como exercer suas funções como enfermeiro, é ilegal o profissional que não estiver inscrito no COREM, não tiver sua carteirinha do COREM, certo? Portanto, arrecadações de congresso que eles fazem, enfim. Portanto, a receita principal deles é das anuidades que eles recebem dos profissionais de enfermagem inscritos neles. Qual é a finalidade, né? O objetivo, claro, é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem, cumprindo a lei de exercício da profissão, como eu acabei de falar, né? E também fazendo cumprir o Código de Ética de Enfermagem. Já falei sobre a quantidade, né, do sistema COREM e COFEM. Eles têm 27 representações no diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. Lembrando que o Conselho Federal ele é vinculado ao Conselho Internacional de Enfermagem em Genebra. Agora vamos falar das competências, né, minha gente? Mais especificamente do COFEM e do COREM. Vou dar um pouquinho d'água aqui para lubrificar as cordas vocais. É luta, né, minha gente? Nós estamos nessa modalidade nova, bastante intensa. Quando a gente está em sala de aula, a gente tem a interação de vocês, vocês fazem perguntas e a aula fica mais dinâmica, né? E aqui a gente tem que se adaptar a essa forma virtual, e nesse momento a gente sabe o quanto faz falta o contato pessoal, né? Portanto, vamos lá para as competências do Conselho Federal de Enfermagem. A primeira delas está aqui dizendo, ó, normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos, o bom funcionamento dos conselhos regionais, através das resoluções, leis, portarias, normas técnicas e decretos. Que é isso, minha gente? Quem normatiza e quem coloca as instruções, publica, que é a expedição, são os conselhos federais. Para quê? Para que seja uniforme, ou seja, seja único. Olha, o enfermeiro, um exemplo, o enfermeiro, ele pode passar a sonda, administrar uma sonda nasointeral. Portanto, essa resolução do COFEM, ela diz que todo enfermeiro no Brasil, ele pode fazer esse procedimento. Tem que ser uniforme, ou seja, único para todo mundo, certo? E isso faz com que os conselhos regionais,
eles funcionam de forma legal, que tem um bom funcionamento, né? Portanto, são milhares de resoluções, minha gente, que normatiza vários procedimentos, os nossos direitos de enfermagem, né? Eles que regulamentam, como eu falei, as nossas necessidades enquanto profissionais, a quantidade de técnicos e enfermeiros adequadas, legais para exercer em cada hospital, né, para que não esteja uma superlotação de pacientes para cada profissional. Portanto, tudo isso, o quanto de remuneração tem que a gente pode receber, mais ou menos, eles têm um valor para cada procedimento, para que a gente possa ter uma noção de fazer alguns procedimentos privados, né? Portanto, eles nos dão a condição de trabalharmos em diversos setores, que é uma da próxima aula que nós vamos assistir sobre isso, né? Portanto, essas resoluções, minha gente, elas são as resoluções são documentos mais internos, né? São documentos, são normas e procedimentos decretados pelos COFEM. Quando você tem uma lei, ela é superior. A lei ela tem que ser aprovada, né, pelo Poder Legislativo, pela Câmara dos Deputados, quando é questão federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, né? Portanto, a lei do exercício da enfermagem, ela é uma lei que foi aprovada no Congresso pelos senadores e deputados e foi, né, normatizada pelo COFEM. Assim as portarias também, a portaria elas têm um caráter mais de dizer como é que certa lei irá funcionar, para nomear cargos do COREM, representantes do COREM, através de portarias, né? As normas técnicas é quando diz o passo a passo de um procedimento. Para instalar sonda nasointeral precisa disso, 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 disso e disso. É uma norma técnica, certo, minha gente? Portanto, toda a nossa regulamentação, instrução, normatização, quem estabelece é o COFEM, é o Conselho Federal de Enfermagem, certo? Ele também vai servir para esclarecer dúvidas apresentadas pelos CORENs, assim como apreciar decisões do COREN. Portanto, qualquer processo administrativo que tenha em cada estado, por exemplo, o enfermeiro cometeu um crime, uma negligência, deixou de fazer um procedimento e a pessoa veio a óbito, vai ser investigado, instaurado um processo administrativo instaurado pelo COREN, né? Mas vai ser apreciado pelo COFEM. O COFEM é que vai decidir aí, né, quais as normativas estabelecidas penalidade para esse profissional. Portanto, ela aprecia essas decisões do COREN. Promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Acho que vocês estão vendo nas televisões aí a participação do presidente do COFEM falando, né? Na semana de enfermagem teve uma propaganda na televisão fazendo campanha para a valorização do profissional de enfermagem, a campanha das 30 horas, né? Reduzir o trabalho de 40 para 30 horas semanais, haja visto que é muito cansativo e mexe com o psicológico da gente. É também uma luta do COFEM. Exercer as demais atribuições que foram conferidas pela lei para o exercício da profissão de enfermagem, assim como gerenciar os recursos financeiros estabelecidos para os CORENs. Quem vai determinar os recursos dos COREN são os membros que fazem parte do COFEM, do Conselho Federal, é quem faz o repasse para os conselhos regionais, o dinheiro arrecadado, né, pelas anuidades, principalmente, que são dadas pelos profissionais ao COFEM. Portanto, ele é mais, o COFEM, minha gente, ele é mais amplo, né? Ele é quem determina o que os CORENs vão fazer. Pronto, resumindo. Tá aqui um exemplo de resolução. Já que eu falei tanto de sonda, né? Nasogástrica e nasointeral. Nasogástrica, quando a sonda vai pelo nariz até o estômago, nasointeral, quando ela vai do nariz até o intestino. Certo, meu? Aí tem um exemplo aqui, ó. Ele normatiza a atuação da equipe de enfermagem na sondagem oronasogástrica e nasoentérica. E aqui embaixo está aqui o nome do presidente, né, do COFEM, Manuel Carlos Nery da Silva. Ele faz parte do COREN de Roraima. Lembrando, né, cada um, se eu sou do Ceará, eu faço parte do Conselho Regional do Estado do Ceará.
Portanto, é o estado do Ceará quem vai me... Eu vou fazer a minha inscrição no Corém do Ceará. Eu não posso fazer na Paraíba porque eu estou trabalhando no Ceará. E se trabalhar em Cajazeiras, tem que fazer a inscrição lá em Cajazeiras, lá na Paraíba. Certo? Falando da competência do COFEM, competência do Corém, é Conselho Regional de Enfermagem. Ele delibera sobre as inscrições no Conselho e o seu cancelamento. Ou seja, minha gente, para você fazer sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, vou colocar aqui à disposição de vocês aqui todos os documentos que são necessários. Vocês vão poder fazer essa inscrição quando vocês terminarem o curso, que tiverem com o diploma em mãos, diploma de formado do curso técnico, aonde vocês passarem por todas as disciplinas do curso técnico e tiverem a aprovação da média estabelecida por cada instituição de ensino e que seja regulamentada pelo MEC. Portanto, quem faz a inscrição, para você, quais são os critérios que você tem que obter para fazer a inscrição, é o Corém. Quem recebe a documentação, quem analisa e quem lhe dá a carteirinha para você executar a profissão. Assim como também cancelar. Se você infringir uma penalidade gravíssima, você pode perder o seu Corém, a sua profissão, porque é cancelado a sua inscrição. Portanto, quem faz o cancelamento também é o Corém. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEM. Portanto, através da lei do exercício da profissão e da questão do Código de Ética de Enfermagem, o Corém é quem vai fiscalizar, né, e ver se as instituições estão dando suporte aos profissionais, se os profissionais também estão fazendo a parte deles, não estão cometendo erros. Vão dar suporte para que o serviço aconteça com qualidade, fiscalizando, certo? E promovendo uma melhor eficácia no trabalho da enfermagem. De acordo com o que foi acordado lá no COFEM. As leis, as resoluções emitidas pelo COFEM é que irão fiscalizar. Expedir carteira e cédula de identidade profissional, que eu falei para vocês, né? A cédula de identidade profissional, nossa carteirinha, ela serve como uma identidade, um registro civil e profissional, certo? E você é preciso ter a carteirinha do Corém para que você possa executar a profissão de forma legal, certo? Você tem que seguir uma série de documentos necessários para a emissão e dentre eles, principal o diploma, né, meu filho? O diploma é o certificado de conclusão de nível superior para enfermeiro e nível médio para o técnico de enfermagem, que é o caso de vocês. Fiscalizar e decidir assuntos referentes à ética profissional, impondo penalidades cabíveis. E sobre essa ética nós vamos falar nas próximas aulas. É muito extensa, certo? E vocês precisam saber quais são seus deveres, seus direitos, suas proibições. E vocês quais são as penalidades se não cumprir o exercício de forma correta e legal, certo? Tudo isso, quem faz essa fiscalização e decide quais são as penalidades que caso você for a cometer, ou então se caso também as instituições estejam fazendo alguma coisa errada com os profissionais, o Corém também vai lhe defender dentro do exercício da profissão. Tá aqui, minha gente, ó, o modelo de carteirinha do Corém, né? Ó, aqui é a azulzinha do técnico de enfermagem, a verdinha do enfermeiro e a vermelhinha aqui é do auxiliar de enfermagem. Aí tem dentro do sistema, né, COFEM, tem o sistema de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de enfermagem, que esse sistema é instituído por lei, né, através de uma resolução baixada pelo COFEM, né, e ele tem esses seguintes objetivos, gente. Esse sistema aqui é justamente para pôr em prática o trabalho dos Coréns. Portanto, a área disciplinar normativa, o nome já está dizendo, né? Ela vai estabelecer os critérios de orientação, aconselhamento para o exercício da enfermagem, baixando normas visando o exercício da profissão. Ela é quem vai, essa área aqui é quem disciplina, é quem estabelece as leis, é quem estabelece o código de ética de enfermagem, certo? E estabelece as normas para orientar o trabalho dos profissionais de enfermagem. Já a área disciplinar corretiva, o nome já está dizendo, é o que? Ela é instaurada, ela atua quando
há processo de caso de infrações ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Está lá a norma. Você não cumpriu os atos de correção, corretivos, disciplinar corretivos, estabelecidos pelos CORENs. Quem vai fazer isso aí são os CORENs. Se você quebrou, né, alguma das normas e cometeu alguma infração do Código de Ética de Enfermagem, negligência, imprudência, tudo isso, imperícia, todas essas ilegalidades que você vai aprender nas próximas aulas vão ser checadas por essa área disciplinar dos CORENs. A área fiscalizatória, realizando atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações a legislações que regulamentam o exercício da enfermagem, inspecionando, examinando os locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida, anotando as irregularidades e infrações verificadas. Portanto, o COREN, ele pega a equipe de fiscalização, ele vai pegar, ele tem a obrigação de passar em todas as instituições do Ceará, todos os hospitais, clínicas privadas, né, policlínicas, onde tiver serviço de enfermagem, eles têm o direito de entrar nessa instituição, fiscalizar, ver se está tendo condições de trabalho para os profissionais, ver se está tendo quantitativo de profissionais para cada clínica, né? Ver se não tem paciente demais para um profissional e esse profissional não está sobrecarregado. Eles vão ver se tem suporte técnico para os profissionais de enfermagem, a questão da remuneração. Eles vão ver também se está tendo enfermeiro em cada instituição. Para que o técnico de enfermagem execute suas funções, é preciso ser supervisionado por um enfermeiro. Ver se está tendo um enfermeiro de nível superior lá supervisionando os profissionais técnicos, dando suporte a eles, né? Ver se aquele serviço de enfermagem está sendo registrado lá no COREN. O registro técnico é um documento onde estabelece um profissional de enfermagem, enfermeiro, para ele credenciar aquela unidade. Por exemplo, aqui na Escola Técnica tem um curso técnico de enfermagem. Para que se tenha abertura de um curso técnico de enfermagem, é preciso que o enfermeiro responsável, no caso sou eu, leve toda a documentação que exige para a abertura de um curso. Aí eles dão um parecer técnico, lhe dando autonomia para a abertura desse curso. Claro, de acordo com quem faz o pedido, o instrumento legal é o Conselho Estadual de Educação do Ceará, através da SEDUC, né? A Secretaria de Estado de Educação do Ceará. Mas para que a enfermagem possa ser executada aqui em Aurora, o curso técnico, é preciso que tenha um responsável. E fazer esse credenciamento, esse registro, tem que pegar toda a documentação, mandar lá no CRAT, para o COREN, como eu fiz, para que a gente esteja legalmente. Porque qualquer coisa que acontecer durante o estágio ou desenvolvimento do nosso curso, quem responde sou eu. E quem fiscaliza? Quem pode chegar aqui na Escola Técnica Leopoldina e pode fiscalizar? Os membros do COREN. Portanto, eles disciplinam. Agora, essa fiscalização, a maioria das vezes, ela é preventiva. É para evitar que alguma coisa aconteça de errado durante a execução do exercício da profissão de enfermagem. Mas eles podem ir também pela denúncia, e diretamente para ver se tem infração. Certo? Portanto, resumindo, a gente tem a área disciplinar normativa, que estabelece as normas e as disciplinas. A área corretiva, que vai fazer a correção depois da fiscalização, que é a área fiscalizatória. Beleza, minha gente? É isso aí. Vou tirar dúvidas de vocês nos exercícios. Vão ser exercícios bastante simples. Eu abrangi assim de forma bem ampla, né, para que vocês compreendam melhor, porque sempre cai em concurso essa questão de COREN, COFEN e ABEM. E eu vou trazer umas questões legais para a gente debater na próxima aula. Mas eu quero que vocês vejam, revejam quantas vezes for necessária essa aula. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.